Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Gênesis 45, Gênesis 45, do versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Gênesis 45, 1 a 8, passo a ler. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Raquel já apresentou a palavra desta noite. Irmãos, mais uma vez essa noite, nós vamos meditar na história de José do Egito, que é uma história muito ampla, muito vasta, começa no capítulo 37, a falar de José do Egito. Aqui nós já estamos no 45 e ainda não terminou, vai terminar mais para frente aqui quando Jacó morre, e José do Egito também. Então, irmãos, são vários capítulos falando da história de José do Egito. Como hoje é um culto de ensino, irmãos, eu vou dar uma rápida recapitulada na história de José do Egito, que começa no capítulo 37, quando José tinha 17 anos, ele apacentava as ovelhas junto com seus irmãos, e ele levava as más notícias dos seus irmãos para seu pai, Jacó, que nessa altura já tinha o nome de Israel, e ele contava isso para o seu pai, e o seu pai o amava mais que os outros irmãos. Então o seu pai fez para ele uma túnica, uma túnica talar, e com isso despertou mais ainda a raiva, a ira dos seus irmãos. E certa vez seus irmãos foram apacentar as ovelhas em Siquém, o rebanho de seu pai, e Israel pediu para José: vá até os seus irmãos e vejam se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa. E José falou: eis-me aqui. E José foi até os seus irmãos. Chegando em Siquém, ele se formou com um homem lá, que falou que os seus irmãos tinham ido para Dotã. Ele foi até lá. Quando os irmãos dele viram ele chegando de longe, eles já tramaram a morte de José. Falaram: vamos matar e jogar ele na cisterna. Só que um de seus irmãos, Rúben, falou: não vamos matá-lo, ele é nosso irmão de sangue, vamos apenas jogar ele na cisterna. Porque a intenção de Rúben depois era resgatar José e levar ele de volta. Só que nisso veio uma caravana de midianitas e de ismaelitas. Veio essa caravana, e Judá teve a ideia de vender José. E os irmãos concordaram
e venderam José, né, para aqueles ismaelitas por 20 moedas de prata. Aí no que eles venderam José, eles pegaram e tramaram a morte de José, pegaram a túnica dele, José que tinha ficado com eles, mataram um cabrito, sujaram com sangue e levaram para Jacó, e Jacó pensou que José tinha sido morto por um animal. Aí quando José, irmãos, chegou, ele foi para o Egito, ele foi vendido, né, para Potifar, né, no 39 fala que ele foi vendido para Potifar, e no 39, irmãos, no versículo 1 fala que José foi vendido para Potifar, né, pelos ismaelitas, lá José foi vendido como escravo para Potifar, mas fala no versículo, mas Deus estava com José. Então, irmãos, Deus estava com José, e José, Deus abençoava, e José foi prosperando, e Potifar, né, que ele era, tomava conta da segurança de Faraó, né, que ele é oficial de Faraó, ele viu que Deus estava com José, ele passou tudo para a mão de José. A palavra fala que ele só se preocupava com o que ele comia, ele colocou tudo na mão de José, e Deus, né, foi abençoando, e José e Potifar, né, também foram prosperando. Só que, irmãos, o inimigo é sujo, né? José já tinha vencido uma grande luta, aí eis que a mulher de Potifar, né, colocou os olhos em José, e José recusou por várias vezes. Então ela tramou contra José, ela esperou uma hora que os dois estivessem a só na casa, e ela pegou, tentou agarrar José, José correu, ela ficou com uma peça de roupa, e quando seu marido regressou, ela mostrou a roupa e falou, aquele escravo hebreu, ele tentou nos humilhar, né, e eu gritei e ele saiu correndo. Então, né, Potifar resolveu jogar José novamente numa prisão, né, ele saiu da cisterna, Deus abençoou, e novamente ele foi jogado na prisão. Só que, irmãos, no capítulo 20 que fala que José foi jogado na prisão, mas, né, também fala, e o Senhor estava com José. Então, irmãos, novamente José foi abençoado, né, Deus fez com que ele achasse, né, favor, né, ao comandante da prisão, e José ficou tomando conta ali dos presos, até que certo dia, né, o copeiro do rei, né, e o padeiro de Faraó, eles ofenderam Faraó, e Faraó também jogou eles na prisão. E esses copeiros, o copeiro e o padeiro, tiveram uns sonhos, né? Cada um teve um sonho. A palavra fala que o copeiro, ele sonhou, né, com a videira, e que saía 3 ramos, e que ele pegava a uva, ele espremia e dava para Faraó tomar. Então daí José falou, dentro de 3 dias, falou para o copeiro, você vai ser restituído à sua função de copeiro. Não se esqueça de mim lá, porque eu fui trazido, né, injustamente da minha terra como escravo, e fui colocado nessa prisão injustamente. Não se esqueça de mim. Mas o homem, irmãos, o homem se esquece, mas Deus não. E quando, né, o padeiro viu que era bom a interpretação do sonho, ele também falou para José, eu também tive um sonho, eu sonhava que estava com 3 cestos bancos, né, com pão, colocava sobre a cabeça, e os pássaros se alimentavam, né, desses pães. E José falou para ele, dentro de 3 dias, né, Faraó vai te libertar da cadeia, mas vai te enforcar, e você vai morrer. E assim aconteceu, irmãos, o copeiro foi restituído ao seu cargo, de servir Faraó, né, o copeiro-chefe, e o padeiro foi morto, Só que o copeiro, ele se esqueceu de José, ele não falou de José para Faraó. Então José prosseguiu ali na prisão, até que um dia, Faraó teve 2 sonhos, né? 2 sonhos numa noite. Primeiro ele sonhou com 7 vacas gordas, que subiam do rio Nilo, e depois subiam 7 vacas magras, feias, e as vacas magras comiam as vacas gordas, e continuavam magras, né? Aí ele tornou a dormir, e teve outro sonho. Nesse sonho ele sonhava que tinha 7 espigas boas, né? Grandes, boas, bonitas, e 7 espigas feia, né, seca, e as espigas feias comiam as espigas boas. E então ele teve esse sonho, e ele queria saber o que significava esse sonho, e ninguém lá conseguia interpretar. Aí quando ele começou a contar esse sonho para um, para outro, e ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou. Aí ele falou para Faraó, quando eu fui colocado na prisão, eu também tive um sonho, o padeiro teve um sonho, e aquilo que um prisioneiro lá chamado José interpretou foi o que aconteceu. Dentro de 3 dias o Senhor me restituiu
a sua casa e o padeiro foi morto. Então, irmãos, o Faraó pediu para que se chamasse José. E José, irmãos, tanto aqui quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, quanto aqui o de Faraó, ele falava: a Deus compete interpretar os sonhos. Ou seja, ele estava dando todo aquele crédito que Deus estava abençoando para Deus, que também é um exemplo para a gente. Tudo que a gente fizer, que a gente for abençoado, que a gente lembre do Senhor. Porque muitas vezes a gente lembra do Senhor na luta, mas esquece na vitória de testemunhar. Às vezes fica com vergonha, ou às vezes cai por esquecimento. Então, José ali falava: a Deus compete o dom de interpretar sonho. E Deus estava com José. E José interpretou aquele sonho e falou para o Faraó: esse sonho que você teve, na verdade os dois são um sonho só, né? O Senhor teve um sonho, e esse sonho significa que haverá 7 anos de grande bênção, de grande prosperidade, mas logo em seguida vão se suceder 7 anos de fome e de seca, que não haverá colheita na terra. E ele, irmãos, como era sábio, era um homem abençoado de Deus, José deu, né, uma ideia para Faraó. Falou: compete que o Senhor pegue uma pessoa sábia e coloque para administrar os seus bens, porque nesses 7 anos que vão vir de grande prosperidade, né, de grande fartura, que monte uma estrutura, né, e armazene alimento, porque quando vir os 7 anos, né, de fome, você vai ter mantimento, né, para manter o povo aqui no Egito, e ainda vai vender para todos dessa terra, e consequentemente o Faraó ia ficar mais rico e mais poderoso. E Faraó se agradou, né, dos conselhos de José, e falou para o povo que ele estava: quem nós vamos colocar? E Faraó falou: eu penso em colocar José, porque Deus está com ele. E assim foi feito. Faraó pegou o seu anel de sinete e deu a José e falou: em todo o Egito, somente eu estarei acima de você, mas quem vai comandar vai ser você. Tudo que for decidido estará em suas mãos, exceto, né, eu e a família dele, que ia estar acima de José. E José assim o fez, irmãos, porque ele era um homem abençoado, né, um homem que Deus lhe dava bênção, prosperidade, obediência e sabedoria. Então José armou toda uma estrutura, e ele trabalhou, irmãos, trabalhou arduamente durante esses 7 anos de prosperidade, montou uma estrutura com silos e foi estocando alimento. A Bíblia fala grãos, né, e ele foi estocando trigo, ele foi estocando. Quando chegou a época da seca, Faraó tinha, né, um estoque amplo, porque Deus tinha abençoado José, e o mundo não, porque tem várias pessoas, irmãos, e isso serve de exemplo para a gente também, que quando tudo vai bem, quando Deus está abençoando, de vez da pessoa, né, ter prudência e controlar os gastos, não, ela esquece da luta que ela passou, da dificuldade que ela passou, e começa a ostentar aquilo que ela poderia pagar um valor menor. Ela vai num lugar mais caro, né, paga bem mais caro, né, restaurante, comprando computador, celular, veículo, e começa a gastar, como que se a luta nunca fosse vir, né? E as pessoas começam a gastar, que foi o que aconteceu com o povo naquela época, porque eles também, todos ali tiveram 7 anos de prosperidade, porque a palavra fala, é na terra, 7 anos de colheita, de bênçãos, e depois o que? 7 anos de luta, e aquele povo, né, não se preparou, né, não estava no conselho do Espírito Santo, ostentaram, aproveitaram. Só que acontece, quando chegou o início da seca, aí foi, né, porque quem aqui já passou por luta sabe, né, quando você perde um emprego, ou entra uma dívida que você não estava esperando, os recursos, eles vão acabando, né, e como era 7 anos, irmãos, foi acabando, até que sobre a terra, as pessoas tinham ainda recurso financeiro, mas não tinha mais o que comer. Então, irmãos, nessa época, Jacó pegou os seus filhos e falou: eu fiquei sabendo que no Egito tem alimentos lá, então peguem o dinheiro e vão lá comprar alimento para a gente. Eles pegaram, né, os filhos de Jacó, exceto Benjamim, né, que Jacó não deixou que fosse, devido na cabeça dele José já ter morrido, e eles foram. E quando lá chegaram, quem controlava tudo, como foi falado na palavra,
o estoque de Faraó era José. Eles foram até José, se prostraram lá perante o chão, né, diante de José, e quiseram comprar, né, quiseram comprar de José a mercadoria. Não foi dito aqui também, irmãos, mas José, ele teve 2 sonhos, né, quando ele tinha essa idade de 17 anos, e num dos sonhos que ele teve, né, era todos feixes, tinha o feixe dele de mais 11, que era dos irmãos, e os feixes dos irmãos se inclinavam, e o dele ficava de pé. Ele contou para os irmãos dele, e os irmãos dele falaram: quer dizer então que nós vamos te servir? Eles ficaram com mais raiva ainda, antes dele vender para o Egito. Depois ele teve um outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas, que eram os 11 irmãos dele, se inclinavam diante dele. Quando ele contou esse sonho, até o pai dele, Jacó, o repreendeu, mas Jacó guardou a palavra no coração, né, o sonho dele no coração, e os irmãos ficaram com o quê? Com mais ódio e mais inveja. E aqui, irmãos, quando os irmãos dele foram, né, comprar o alimento pela primeira vez, já se cumpriu o primeiro sonho, que os irmãos dele se prostraram diante dele e foram comprar mercadoria. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Aí José começou a fazer perguntas, se o pai deles ainda estava vivo, se eles tinham mais algum irmão, e eles falaram: nosso pai é vivo, e nós temos um irmão mais novo, né, porque o outro que a gente tinha, não se sabe, né, sendo que eles foram que tramaram tudo contra José. E José vendeu para eles os alimentos, e falou: tem uma condição, quando vocês voltarem aqui para comprar mais, se vocês precisar, porque José sabia que a fome ia durar mais 5 anos ainda, eu quero que vocês tragam o irmão mais novo, fora disso não apareça na minha presença. E José carregou, né, os animais dele ali, e mandou eles de volta, irmãos. José não quis nem ficar com o dinheiro, colocou o dinheiro deles dentro dos sacos de grãos, e devolveu eles para a terra deles, e eles voltaram, né, e quando eles voltaram, eles ficaram com mantimento durante um tempo, só que novamente acabou. E quando acabou, eles foram para Jacó, falou: vou mandar vocês de novo lá para comprar, só que agora vocês levam dinheiro em dobro, porque como ele restituiu da primeira vez, para não achar que pode ter havido algum engano, vocês levam o dinheiro em dobro, e vocês chegando lá, vocês entregam o dinheiro para ele e explicam o que aconteceu, né? Aí Judá falou: não, pai, nós não podemos ir sem Benjamim, não, porque ele falou que sem o irmão mais novo não era para a gente se apresentar perante ele. E Jacó os repreendeu: por que vocês foram falar para ele? Ele falou: mas ele conhecia da gente, ele perguntou do senhor, perguntou do irmão mais novo, não teve como a gente mentir para ele. Então aí, irmãos, a fome foi apertando, até que Jacó não teve escolha. Jacó mandou, né, os seus irmãos, e mandou Benjamim também. Aí quando eles chegaram lá, né, a Bíblia fala que José os reconheceu, viu Benjamim, e que José se retirou da presença deles e chorou, porque José sabia. Aí José pediu para preparar um almoço para eles, né, foi preparado esse almoço. Depois José pegou, colocou uns mantimentos lá e liberou eles. Só que José tinha escondido, né, um copo de José no meio. E quando eles saíram, né, eles foram atrás, e alcançando a comitiva, falaram que eles tinham furtado, né, um copo de José. E ali eles falaram: não, a gente não furtou. E quando foram abrindo os sacos de alimento do mais velho para o mais novo, eis que estava no mais novo, estava com Benjamim. E ali eles foram questionados, né, e foram levados de volta, né, para a casa de Faraó. E aqui, irmãos, começa, né, a palavra desta noite, que José, já não aguentando mais aquela situação, José se apresenta para eles. O 45:1 diz: então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Todos que ele fala não eram os irmãos dele, eram os outros, né, os egípcios. E eles saíram, né, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também da casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram muito assustados e com medo, né? Aí o 4 diz: então José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, irmão de vocês,
que vocês venderam ao Egito. Aí, né, irmãos, a gente pode imaginar como que era aquela cena, o que eles pensavam? Agora José vai nos matar, vai nos escravizar. Mas aqui que é a diferença, irmãos, da pessoa que tem Deus em sua vida. Veja a diferença, né, que José falou no 5. Agora, pois, não fique tristes nem irritado contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus, não fala eles, fala que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus, novamente, José fala, Deus me enviou diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento. Assim, vocês não me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador da terra de Egito. Aqui como governador, porque Faraó tinha colocado ele como governador. Mas, irmãos, a palavra desta noite vai nos falar a respeito das dificuldades que a gente enfrenta na vida, porque daqui para frente, né, é só vitória, né, na vida de José, até a sua morte, é vitória, e ele está ali, Deus abençoando, e a bênção dele também vai se reverter para a sua família, para os seus irmãos, para o seu pai, porque aqui mais para frente vai falar que ele mandou buscar toda a sua parentela, inclusive Jacó, e Jacó, quando ouviu, falou, agora eu posso morrer em paz, porque eu sei que meu filho está vivo, e Deus permitiu que eu pudesse ver o meu filho novamente, né? Então, aqui teve toda essa bênção. Mas, irmãos, se a gente for parar e for refletir na vida de José, teve 2 momentos de grandes lutas na vida dele. A primeira, que ele foi jogado na cisterna. Quando ele foi jogado na cisterna e vendido, a palavra não fala, mas depois, quando os irmãos dele é desmascarado, os irmãos dele falam, isso aí é que Deus está nos castigando pelo que nós fizemos com o nosso irmão José, porque ele nos implorou para que a gente não fizesse aquilo com ele, e nós fizemos. Então quer dizer, quando José foi jogado na cisterna, ele não questionou contra Deus, porque a palavra não fala isso, e se ele tivesse questionado, irmãos, pode ter certeza que a palavra falaria, porque a palavra do Senhor não esconde defeito de ninguém, não escondeu de Davi, não escondeu de Abraão, e não escondeu de Isaac, quando eles pecaram contra o Senhor. Então José não falou isso, mas José, ele pediu pelo amor de Deus, que eles tivessem misericórdia dele, e assim também, irmãos, tem que ser a gente em meio às lutas, porque quando vira a luta, a dificuldade, nós não podemos questionar contra Deus. José não questionou contra o Senhor, mas é óbvio, irmão, que como um ser humano que ele é, e nós também somos, a gente vai ficar triste, depende da luta, é uma coisa que a gente não deu causa, né? A gente não deu causa, a gente sofre uma traição, uma injustiça, uma perseguição, como José sofreu aqui, e a gente fica triste, a gente fica chateado, mas, irmãos, em meio às lutas, a gente tem que clamar ao Senhor, a gente tem que clamar ao Senhor. Pode estar a luta, por mais difícil que seja, nós não devemos questionar, e devemos clamar ao Senhor. Senhor, eu creio que é o Senhor que vai me tirar dessa pior, é o Senhor que vai entrar com providência na minha vida, e Deus vai entrar com providência, irmãos, porque tem muito irmão, que quando Deus dá bênção, ele fica contente, né, e quando vem a luta, em vez de olhar para o Deus que ele serve, ele fica olhando para a luta, aí ele fica murmurando, resmungando, isso não resolve, irmãos. O que resolve é a gente enfrentar a luta de frente, e crendo que Deus está conosco, irmãos, que Deus está ao nosso lado. E as lutas, irmãos, como está a campanha ali das tempestades, não vem uma vez só, vem mais de uma vez. Na vida de José veio 2, talvez na vida dos irmãos aqui, teve irmãos que passou por muito mais, talvez outros passaram por menos, varia de irmão para irmão, mas cada um, a Bíblia fala que tem a sua cruz. Então quando veio a luta novamente, né, eis que ele fez tudo correto. A mulher de Potifar queria, né, ter relações com ele, e ele disse não, e por esse motivo ela tramou contra ele, ele foi jogado novamente numa prisão, e ele novamente, irmãos, não questionou contra Deus, porque a palavra não fala isso, mas com certeza, irmãos, ele ficou chateado,
né? Ele fala, quando ele falou para o copeiro do rei: não esqueça de mim, que foi jogado aqui injustamente. Então, irmãos, mas a palavra fala que Deus estava com ele, e ele sabia que ele ia vencer aquela luta. Então nós temos que saber que nós vamos vencer as lutas, irmãos, não importa se é uma, é duas ou mais. Todas as lutas que vierem na nossa vida, nós vamos vencer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, é que a gente tem que ter essa certeza, como hoje é um culto de ensinamento, para cada vez mais a gente saber que Cristo está do nosso lado, que os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor. Mas Cristo não falou que quando a gente aceitasse Cristo como verdadeiro Salvador, que nós não teríamos mais aflições. Pelo contrário, ele fala: no mundo tereis aflições. Nós estamos no mundo, quer queira, quer não, nós estamos nesse mundo. Então pode vir aflições, irmãos, mas se vir aflições, Cristo fala: tenha bom ânimo, porque como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então nós temos, irmãos, que nos preparar para a luta e saber que Deus, né, Cristo está do nosso lado o tempo todo. O tempo todo Cristo está conosco. E nós sabendo disso, irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que incutir na nossa mente. A gente sabendo disso, isso ajuda a gente até a pecar menos contra o Senhor. Porque a gente sabendo que Cristo está do nosso lado ali, a gente vai pensar mais, vai orar mais e consequentemente a gente vai ser uma bênção e vamos pecar menos. Então a gente tem que ter essa certeza que Cristo está conosco. Não é somente, né? Cristo não é somente alguns familiares da gente que a gente tem, que quando a gente faz festa na casa, vem visitar. Cristo não é assim, irmãos. Cristo está conosco na bonança e também está conosco nas dificuldades, na luta. Quando todos nos viram as costas, Cristo está ali conosco, irmão, nos capacitando. O Espírito Santo de Deus está ali, nos dando ânimo. A palavra fala que quando a gente não consegue nem falar, está gemendo, o Espírito Santo intercede por nós lá, perante Deus. Explica para Deus o que a gente está precisando, né? Fala para Deus o que a gente quer, quando a gente não consegue falar nada. Porque é o Deus triuno que a gente serve, né, irmãos? Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, a gente tem que saber que Cristo está conosco o tempo todo. Então, quando vier a luta, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Porque é como um exército, irmãos. Se a gente pegar um exército que está numa época tranquila, e ele não treinar, né? Principalmente na época aqui que foi escrito a palavra, se ele não treinar, não se capacitar, não desenvolver armamento, quando vier a luta ele vai ser derrotado. Mas aquele exército que está se preparando, quando vier a luta ele vai lutar e vai vencer, irmãos. Então nós temos que estar preparados, irmãos, para a dificuldade. Não adianta a gente ficar só orando para Deus dar livramento, ó Deus abençoa, abençoa, abençoa. Se tiver que passar por luta, nós vamos passar. Aqui José falou, não foi vocês que me enviaram aqui, foi Deus. Então, irmãos, pode vir luta na nossa vida, mas a luta com Deus, ela é vitória, irmãos. Só que quando vem a luta, muitas vezes a gente não entende, porque as lutas, às vezes, como foi dito, vem de uma injustiça, de algo que você não provocou, de uma perseguição, né, injusta, e às vezes naquele momento a gente não entende a luta. Mas mesmo não entendendo a luta, irmãos, nós temos que saber que a nossa vida, né, está nas mãos do Senhor. É o Senhor que está cuidando da gente. Então se a gente souber isso, se a gente colocar isso em prática, irmãos, quando vier a luta, a gente vai sim ficar triste, né, momentaneamente, mas a gente vai orar, vai clamar a Deus, e Deus vai entrar com providência, irmãos. Porque não adianta a gente viver, né, como hoje muito se prega de profecia, e todas as profecias que a gente vê, né, é tudo coisa boa, é bênção, é isso, é aquilo, só que a luta vem, irmãos. Então não adianta a gente deixar se iludir por falsas profecias, porque profecia maior é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, se Deus colocou essa passagem aqui por mais de 10 capítulos, é porque é para a gente aprender com a palavra, irmãos. Pode estar tudo bom no outro dia pode vir a luta. E aí o que a gente vai fazer? Vai desesperar, vai questionar contra o Senhor? Não, irmãos. É joelho no chão, orando, clamando o Senhor, depois levanta e vai para a luta. Que Deus vai entrar com providência na nossa vida. Deus está conosco o tempo todo, irmãos. Então a gente tem que colocar isso em prática, irmãos. Porque é muito fácil, é muito bonito vir ministrar essa palavra e quando a luta vier, eu me desesperar. Também é muito lindo ouvir a palavra e não guardar no coração, e quando a luta vir também entrar em desespero. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça, irmãos.
Deus quer que a gente aprenda, que a gente tenha prudência com o que Deus coloca de bênçãos na nossa mão, como o faraó teve, porque ele ouviu um servo de Deus. E hoje, né, mediante a graça de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, em nossas vidas. Então a gente tem que orar, tem que clamar, pedir direção de Deus, aquilo que Deus colocar na nossa mão, por maior que seja a bênção, né? Por maior que seja, a gente tem que orar, clamar ao Senhor, pedir direção, para que Deus possa abençoar os nossos passos, para que a gente não venha incorrer em erro, como incorreu aqui Jacó, né, e seus filhos, que não se prepararam, quando veio a seca, tinha pouco estoque, acabou o estoque, teve que ir até o Egito. Então, irmãos, a gente tem que ter prudência com as bênçãos que Deus coloca na nossa vida, orar antes, consagrar antes. Não importa, irmão, se você quer um carro que seja muito caro, se você orou, consagrou, né, uma casa, e Deus falou, Deus tocou seu coração, pode ir lá fazer, que Deus vai te dar e vai te capacitar e você vai pagar, e o nome de Deus vai ser glorificado. O que a gente não pode fazer eu quero e vou lá e faço. Isso não, irmãos. A gente tem um Espírito Santo para nos direcionar. Então, quando a gente tiver um projeto, primeiro consagra ao Senhor, por maior que seja, irmão, por mais caro que seja, se for da vontade de Deus, Deus vai tocar os corações, você vai fazer e você vai ser abençoado. Isso que é importante a gente consagrar. A palavra de Deus não fala que a gente tem que sonhar com coisa pequena, não, fala que a gente tem que sonhar com coisas boas, mas a gente tem que ter, né, tem que ter discernimento de orar, de consagrar ao Senhor, porque se o povo daquela terra tivesse buscando a Deus e tivesse orado e consagrado ao Senhor, aquele sonho que o faraó teve, também o Espírito Santo de Deus tinha enviado aquelas pessoas na terra, mas eles não estavam preocupados com isso, porque estavam na prosperidade, não se prepararam, e a luta veio, ao passo que o faraó se preparou, porque ele colocou um servo do Senhor lá para tomar conta das coisas dele. Então, irmão, nós temos que nos preparar para os tempos difíceis, saber que Deus está nos abençoando, e essa bênção não é, né, uma constante. Às vezes a vida da gente tem altos e baixos, mas se no momento que você está lá no alto, você se preparar, você investir, e isso é em tudo, irmão, não é só na parte financeira também, é na parte familiar, né, é na parte de estudo, na obra do Senhor. Se você se preparar quando você estiver no mar calmo, quando vier o mar, né, um mar bravo com a tempestade, você vai ter, né, mantimento, vai ter provisão, tanto financeira, quanto de conhecimento, quanto de saber que Deus está com você ali, e você vai vencer, irmãos, a gente vai vencer. Então nós temos que nos preparar, né, sempre, consagrar tudo ao Senhor, porque é o Senhor, irmãos, é o Espírito Santo, que vai entrar com providência na nossa vida, porque se a gente consagrar ao Senhor, né, como aqui foi com José, que depois ele trouxe toda a sua família, colocou, né, no vale de Gósen, e ali eles foram muito abençoados, eles só prosperaram, mas porque José, a palavra fala que Deus estava com José, e assim como Deus estava com José, irmãos, Deus está conosco. Cristo, né, pagou por nossos pecados, e quando ele subiu, né, em corpo, né, porque em espírito ele está aqui essa noite, ainda desceu outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, irmãos. Então daqui a pouco vai ter a oração, né, com o revestimento do Espírito Santo, né, a gente tem que orar, tem que clamar, irmãos, pedir o batismo, a unção do Espírito Santo em nossa vida, para que a gente possa ter o quê? Obediência e sabedoria, que se a gente obedecer a Deus, né, obedecer o que manda a palavra, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, irmãos. Por mais difícil que seja a luta, por mais complicado que seja a situação, Deus vai nos capacitar e nós vamos vencer, irmãos. Nós temos que ter essa certeza. O que a gente não pode é no momento de prosperidade, glória a Deus, não se preparar. Aí quando vier a luta, vai questionar contra Deus? Não, quando vier a luta a gente tem que estar preparado, tanto materialmente e principalmente espiritualmente, irmãos. Saber que por maior que seja a luta, Cristo é por nós, Cristo está conosco, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos capacitar e nós vamos vencer, irmãos, como José venceu. Só que também, como aconteceu com José, nós vamos sim ter, né, sentimento de tristeza, de angústia, mas isso tem que ser passageiro, irmãos, tem que passar muito rápido, porque a gente tem que assimilar aquela situação, orar, clamar a providência de Deus,
e depois ir à luta, irmãos, porque a gente indo à luta, sabendo que Cristo está conosco, nós vamos conseguir a vitória, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.